Salve, salve galera, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Espero que sim, espero que todo mundo esteja cuidando aí, se preparando para voltarmos às normalidades aí em breve. Veja bem, dando continuidade então aí às nossas exposições, às nossas aulas, vou fazer uma proposta a vocês para falar de um assunto que é relevante à religião e à sociedade no seu todo, né? Que é a questão da justiça. Qual é a relevância de falarmos de justiça na esfera religiosa? Para nós compreendermos e clarificar o que de fato é a justiça. Pegando aqui a nossa linha de raciocínio, nas aulas passadas nós falamos da importância de ter bons líderes, não foi isso? Como que age um bom líder, né? Como que os bons líderes agem. Vimos ainda, refletimos a razão, as causas de haver poucos líderes no mundo, né? Ou a dificuldade que é de formar grandes líderes, né? Vimos também, nas aulas passadas, a dimensão das leis, né? A importância das leis, até que ponto as leis devem ser rigorosas, como que as leis formam o indivíduo e como que ela rege toda a sociedade. Essa linha de raciocínio ela é pautada da seguinte modo: é para nós clarificarmos e tirarmos essa compreensão de que a religião ela tem um caráter somente de prestação de culto a um Deus, a uma divindade, etc. A outra questão é nós desmistificarmos, tirar essa compreensão do nosso imaginário de que a religião ela tem esse caráter moral. A religião só serve para determinar um valor moral para o indivíduo. Temos que tirar então clarificar esses dois pontos. O primeiro, a religião não é somente uma prestação de culto a um Deus ou a uma divindade. A segunda, a religião não é somente para dizer o que é certo e o que é errado, para pregar uma moral ao homem. A religião é bem mais do que isso. Então você me pergunta, professor, então para que serve a religião afinal? Ora, a religião serve para formar pessoas, né? Fala, professor, mas eu não preciso da religião para formar pessoa. De fato, você não precisa da religião para ser formado como pessoa, né? Agora, depende também a compreensão do que é ser formado e o que é ser pessoa, não é isso? Nessa perspectiva, nessa leitura, nessa linha de raciocínio, é que nós vamos tentar trabalhar o que é justiça. Comumente, nós entendemos justiça como punição, como vingança, muito pautado na lei de Hammurabi, né? Lembra lá? Quando estava estudando lá sobre as leis? Hammurabi, o Código de Hammurabi. Importante isso, vocês recordarem. Pega o caderno aí, pega as anotações passadas e atentem a isso. Temos a compreensão de justiça daquela conotação de que se alguém fez algo a mim, eu vou lá e devolvo na mesma moeda e falo, fiz justiça, não é isso? É normal que nós compreendamos justiça nessa característica, né? Se alguém me bateu no rosto, eu vou lá e bato também. Geralmente nós compreendemos assim. Só que essa compreensão, ela tem seu valor, mas na esfera religiosa ela não é válida. Por que razão? Porque na esfera religiosa nós sempre devemos pautar na experiência, os cristãos devem pautar na experiência do Jesus, né? Como que Jesus entende a justiça, né? A justiça, do ponto de vista religioso, do ponto de vista que eu vou colocar para vocês, nada mais é do que uma coisa muito simples. Olha só. Justiça é você avaliar uma situação com a mesma medida. Suponhamos, vocês têm uma régua aí com vocês de 30 centímetros. Você, do mesmo tamanho que você vai medir o pedaço de papel para o seu pai, é o mesmo que você vai medir para a sua mãe. Distinto, embora são duas pessoas distintas, a medida vai ser a mesma. A linguagem é muito simples e muito vulgar. Olha só, o que é justiça? É o mesmo chicote que bate em Chico deve bater em Francisco. A mão que acaricia o Francisco deve acariciar o Chico. Perfeito? É isso, a compreensão de justiça que nós vamos ver aqui. Por que razão que nós devemos ser justos? Se for verdade que você é religioso e todos os fundadores da religião
Buda, Maomé, Jesus, todos esses que foram percursores da religião, que movimentaram esse impulso religioso, teve essa conotação de justiça, não é isso? Embora durante a construção histórica tenha outros fatores que pode ser que surjam outras compreensões, mas a princípio a ideia originária é essa. Mas a compreensão, a palavra justiça, ela não se remete somente à esfera religiosa, ela está presente na sociedade como um todo. E qual a ideia de colocar justiça aqui para vocês? É o seguinte, mas antes, olha só, pegue, se você quiser desmembrar um pouco mais sobre esse tema, tudo aquilo que eu falei até então, mesmo nas aulas passadas, pegue o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro que você vai conseguir interagir com a minha fala e ter outros elementos, agregar outros elementos de conteúdo do livro, tá bem? Mas por que colocar justiça aqui para vocês? Veja bem, a justiça está presente no nosso meio, não é isso? E o papel principal que eu quero mostrar para vocês é que a religião está intrínseca à condição humana. O que quer dizer intrínseca? Está colado, é desassociável. Isso vai mostrar o quê? Mostrar que a religião não é algo ultrapassado, mas é algo ainda que é presente na nossa vida e não é algo obsoleto. Mesmo passando o tempo, mesmo passando com a proliferação da tecnologia, das relações interpessoais cada vez mais distintas, a religião tem um papel fundamental, que é justamente essa, formar pessoas. Nenhuma ciência que você for estudar, você conhece, vai ter essa preocupação de formar pessoas. Você pode fazer curso de medicina, direito, filosofia, qualquer outro, mesmo aquelas ciências que trabalham com a vida humana, não vai ter essa conotação, não vai ter essa preocupação de formar pessoas. A religião ela vai ter essa preocupação, toda e qualquer religião. E o que é importante vocês perceberem é que a religião tem influências muito fortes na nossa sociedade. Tanto é que as grandes civilizações, nós vamos estudar a história, as grandes civilizações foram construídas pautadas na religião. A religião teve uma contribuição muito expressiva na formação da civilização. Isso é muito presente nos nossos dias. Né? Nós temos influências da religião até hoje. Né? Alguns estados do nosso país têm nome, São Paulo, Espírito Santo, tem de cunho religioso, não é isso? Até mesmo alguns valores, alguns sentimentos, alguns ícones é muito presente nisso. Pega, por exemplo, lá o ícone do Supremo Tribunal Federal, né? Aquela imagem que tem lá na frente do Supremo Tribunal Federal em Brasília, né? Que tem uma senhora com a venda nos olhos, a espada numa mão e a balança na outra. Né? Aquilo ali é um símbolo religioso, né? Não dos cristãos, mas dos romanos, porque os romanos eles tinham essa prática, né? Nós temos essa distinção, para nós fazermos uma experiência religiosa, nós procuramos nos isolarmos, né? Já os orientais, os romanos, os antigos, algumas religiões antigas têm essa compreensão, conseguem fazer essa experiência do divino no seu cotidiano. Andando na rua, consegue fazer a experiência com o divino. Nós precisamos ir à missa, precisamos ir ao terreiro para fazer num lugar bem específico, né? Eles conseguem fazer essa experiência em todos os lugares, refletem, remetem ao divino. Veja bem, eu falei aí há pouco que aquela imagem lá na frente do Supremo Tribunal é um ícone romano. Veja bem, então aqui nós vamos ver duas características interessantes que nós já vimos, né? Dois tipos de religiões, né? Que são as religiões monoteístas e as religiões politeístas. O que são as religiões monoteístas e o que são as religiões politeístas? Religiões monoteístas são as religiões que possuem ou cultuam somente um Deus, como cristianismo, judaísmo, islamismo e etc. Enquanto a religião politeísta são aquelas religiões que possuem vários deuses. Por exemplo, o hinduísmo, as religiões egípcias, as religiões gregas, elas cultuam esses diversos deuses. Nessas religiões, sobretudo nos romanos e nos gregos, eles têm essa característica de atribuir os valores dos deuses na humanidade. Né? Eles atribuem essas características humanas nos deuses. Né?
Isso possibilita uma relação interpessoal muito significativa, até um pouco diferente dessa que nós temos hoje em dia, né? Mas eu queria, para falar um pouco sobre a imagem que tem lá no Supremo Tribunal Federal, o significado delas, e tem tudo a ver com o tema da aula, que é justiça. Queria falar justamente que para os romanos existia uma deusa chamada Iustícia, né? A justiça, que era representada justamente do mesmo modelo que tem lá, com os olhos vendados, com a balança numa mão e a espada na outra. E isso tem um significado muito expressivo. O que significa cada coisa? Vai, de algum modo, trazer na memória as aulas passadas. Olha só que bacana. Os olhos vendados, eles vai simbolizar, vai ter um significado, um símbolo muito expressivo, que é a questão que o julgamento deve ter uma imparcialidade. Lembra lá a característica que eu falei lá para vocês do líder? O que caracteriza um bom líder? Um bom líder é aquele que é imparcial. Veja bem lá o exemplo que eu dei para vocês. Teve a briga lá na sala de aula entre a Terezinha e o João Carlos, né? A Terezinha e o João Carlos. João Carlos todo dia questiona o professor: professor, você é chato, sua aula é chata, e etc, etc. E já a Josefina sempre traz lá um biscoito, um lanche para o professor. Se teve um conflito entre eles, o professor não pode tomar partido da estudante que traz lanche para ele. Tem que ser um critério razoável, na qual tem que ler a realidade e aplicar a mesma medida. Isso aí que é a imparcialidade. Aquela venda nos olhos da justiça significa isso, né? Enquanto que a balança significa que o peso, o equilíbrio, tem que sempre buscar o equilíbrio entre o ideal e o possível. Como que seria o ideal e o possível? Olha só. Suponhamos que o professor passa um trabalho para vocês daqui a pouco, para entregar daqui 50 minutos. Ora, isso aí pode até ser tem que ter sempre esse consenso entre o ideal e o possível. Fazer uma avaliação. Será que vai dar para os estudantes fazer esse trabalho em 50 minutos? E se acontecer algum imprevisto? Se a internet travar, se a luz acabar, o computador quebrar, o estudante dormir, alguma coisa desse tipo? Tem que ter essa característica, esse equilíbrio entre o ideal e o possível. E por fim, a espada, que vai representar que a punição sempre é dura e severa e para aqueles que não respeitam os direitos de todos. Mas veja bem, tem uma característica muito interessante, olha só, acho que poucas pessoas visualizam isso. A espada, ela tem dois gumes, né? Ela corta de dois lados. Isso tem um significado muito expressivo, muito bacana e muito bonito, olha só. No que sentido? Que a espada corta para ambos os lados. Não preciso virar a espada para ela cortar. Eu posso passar tanto para cima como para baixo que ela corta, no sentido de que a justiça alcança a todos. Então, essa é a característica da justiça. Okay? A justiça, então, vai colaborar, vai corroborar com aquelas compreensões que nós tivemos nas aulas passadas. E a importância do símbolo religioso na nossa vida, no nosso cotidiano. E vai mostrar que a religião não é algo obsoleto, algo que não tem mais significado, não tem mais sentido. Ok? Tão é verdade que todos os pensadores, toda a religião sempre tem essa compreensão de pensar como que o indivíduo vai se relacionar na sociedade, como vai trazer melhorias para si. Nesse sentido, nós temos uma tradição religiosa e filosófica chinesa chamada Confucionismo. Confucionismo foi fundada por Confúcio, né? Mais ou menos 551 a.C. a 479 a.C., então é bem antigo. Ele dedicou boa parte da sua vida para refletir e ensinar sobre ideias morais das pessoas e do governo, como as pessoas devem se comportar, como que as pessoas devem procurar o meio termo das coisas, não é isso? Então, de acordo com Confúcio, o ser humano possui quatro partes importantes, olha só, quatro partes importantes, que são: a primeira, o eu, né? O indivíduo o ser humano existe o eu, existe a comunidade, o ser na qual ele está envolvido, participando, né? A natureza, né? E o céu. São esses quatro elementos, quatro partes importantes para o ser humano, de acordo com Confúcio, ok?
Esses quatro, ele vai falar uma coisa interessante, olha só. Só podemos ser completos e viver em harmonia se conectarmos com essas realidades, essas quatro realidades. Isso vai acentuar aquilo que eu falei no começo. O ser humano, ele não é uma pessoa fragmentada. O ser humano é uma pessoa completa, não é isso? Nós compreendemos geralmente assim, ó. O estudante está em casa é uma pessoa, está no colégio é outra pessoa, está na igreja é outra pessoa, está na festinha é outra pessoa. Não, o ser humano é compacto, né? Ele só está se manifestando em lugares diferentes, mas é a mesma pessoa. Então Confúcio vai dizer que essas quatro partes têm que estar em total harmonia, beleza? E como que você consegue manter essa unidade, essas quatro partes, de acordo com o que Confúcio aponta? Veja bem, o Confúcio disse que a justiça é fundamental para integrar essas quatro dimensões. Pela justiça é possível chegar à virtude e à perfeição. Ser justo, segundo ele, vai significar assumir a responsabilidade pela humanidade, que é seguindo o tal, que é o caminho para ele, que ele vai tratar a religião confucionista, vai pautar a sua história, a sua experiência a partir do tal, que é o caminho. Essa compreensão de ser responsável pelo outro, ser responsável pela humanidade, vai trazer alguns valores muito expressivos. Porque veja bem, aí vai acentuar aquela frase que é conhecida e muito pautada nas religiões, que é eu não. Como é que eu vou pautar a justiça? Do seguinte modo, eu não devo desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. Se eu não quero que o outro faça algo danoso à minha pessoa, eu também devo me organizar desse mesmo modo. Aquilo que eu não quero para mim, não vou ofertar para o outro. Entende? Veja bem, toda essa compreensão de justiça, ela vai ser muito rica, porque é o seguinte, a justiça, a resumo da ópera, deve ser sempre entendida do seguinte modo, é o modo como eu avalio as coisas. Quando você fala que Deus é justo, significa o quê? O mesmo modo que Deus olha a um, ele vai olhar o outro. Então, o resumo da ópera é o seguinte, o que é justiça? Justiça é o seguinte modo, o mesmo chicote que bate em Chico deve bater em Francisco. A mesma mão que acaricia o Francisco deve acariciar o Chico. Não deve ser duas balanças, dois pesos. Entende? E a religião vai contribuir bastante para isso. Desde as campanhas que existe de solidariedade, etc. Então, atenção para esses pontos. E reforçando mais uma vez, se você quiser dialogar com a minha fala e pegar outros valores, outros elementos, acompanhe o capítulo, a unidade 2 e a unidade 3 do livro, que vai trazer com com outra roupagem. Mas é de fato isso que nós estamos falando aqui, tá bem? Então, nós podemos perceber que a religião não é algo alheio ao ser humano. Ele é formativo e tem essa possibilidade, essa capacidade de formar pessoas, né? Nenhuma outra ciência, nenhuma outra esfera que você for estudar vai ter essa preocupação de formar pessoas, né? Formar humanos, né? Quanto mais você é humano, mais você se torna uma pessoa boa, porque você vai conseguir perceber as mazelas e a fragilidade que é ser humano, né? Então, galera, por hora, vamos ficar por aqui. Então, ouça esse vídeo várias vezes, aí, quanto for suficiente para capturar a ideia-chave. Uma vez capturada a ideia-chave, eu vou passar aí nas próximas, posteriormente, passar alguma atividade nesse sentido. E reforçando, faça lá uma lida, uma folheada na unidade 2 e na unidade 3 do livro, tá bem? Um abraço a vocês, sucesso, continua se cuidando e tomara que em breve nós voltamos aí às nossas atividades normais, né? Retornamos aí às aulas presenciais. Enquanto isso, vamos trabalhar com o que temos, que é isso aqui, tá bom? Sucesso a vocês, fique com Deus.